Não tem jeito, o assunto do momento é a provável saída de Max Verstappen na Red Bull, apesar de o próprio piloto já ter dito no dia de mídia, hoje lá no Grande Prêmio da Arábia, que ele está super concentrado em permanecer na equipe, e o Fernando Alonso também foi questionado sobre esse assunto, e ele falou que as chances do piloto holandês guiar pela Aston Martin são improváveis. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor, e hoje no Media Day, lá para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, o Grande Prêmio de Jeddah, o Fernando Alonso foi questionado sobre as possibilidades, do holandês Max Verstappen sair da Red Bull e ir para a Aston Martin como seu companheiro de equipe, possivelmente seu companheiro de equipe, ou até mesmo o holandês substituir o espanhol na equipe Aston Martin. Quando o piloto espanhol foi questionado sobre esse assunto, a resposta dele foi que não, Max Verstappen não é uma ameaça, por um motivo muito principal, que é o seu contrato com a Aston Martin, que vai até o final de 2026, ou seja, o Fernando Alonso, e agora tem 43 anos e inicia o novo regulamento de motores e aerodinâmico pela equipe Aston Martin. E após o final da temporada de 2026, o próprio Alonso disse nessa entrevista no Media Day que ele já pensa em uma extensão de contrato, ou seja, podemos ter aí Fernando Alonso com 45 anos ou até mais, continuando na Fórmula 1 aí, pilotando pela Aston Martin. Alonso também aproveitou para dizer que esses boatos, sobre o Max Verstappen ir para a Aston Martin são muito bons para a equipe, Muito se fala sobre as principais equipes, que são Mercedes e Aston Martin. E na visão do Alonso, esse boato é muito bom para a equipe. Fernando Alonso disse que aceitaria o Max Verstappen sem nenhum problema como seu companheiro de equipe na Aston Martin, mas que as chances disso acontecer são improváveis, porque de acordo com o próprio piloto, ele deve continuar na equipe por ainda muitos anos como piloto, e principalmente após a sua carreira de piloto, ele deve assumir algum cargo diferente dentro da equipe, então ele deve ter vida longa na Aston Martin. Ele fica feliz em dizer que se ele precisar sair da equipe e a equipe ser campeã de construtores, ele vai ficar muito feliz com o legado da equipe, porque ele ainda assim vai fazer parte da equipe de Fórmula 1. E aí, levando em consideração isso que o Fernando Alonso falou, a gente precisa montar algumas possibilidades do Verstappen talvez ir para a Aston Martin, levando em consideração que o Alonso falou que ele fica na Aston Martin por pelo menos até o final desse contrato atual, que termina em 2026, ou seja, para a vaga do Fernando Alonso. Apenas em 2027 o Max Verstappen se juntaria à Aston Martin caso o Fernando Alonso de fato se aposente como piloto ao final de 2026. Agora, para o Alonso e o Verstappen serem companheiros de equipe apenas se o Lance Stroll sair da equipe. E aí um ponto importante, o Lawrence Stroll, o papai Stroll, ele comprou a equipe de Fórmula 1 para o seu filho, para o Lance Stroll. E por mais que o Max Verstappen represente muita coisa para a Fórmula 1, principalmente pelo fato de ser o melhor piloto atual do grid, isso é indiscutível. Acho que ainda assim o Lance Stroll pode permanecer para 2026, porque apesar de tudo, o Lawrence Stroll, o dono da equipe, é um homem de negócios, mas ainda assim eu tenho certeza que ele vai pagar para ver se o seu filho, o Lance Stroll, com um carro competitivo, com um carro de ponta, com um novo regulamento, se o Lance Stroll vai ter possibilidades de ser campeão mundial. Eu não vejo o Lance Stroll fora da equipe Aston Martin em 2026, talvez após 2026, em 2027 talvez o Lance Stroll decida fazer alguma coisa da sua carreira diferente, pilotar em outra categoria ou até mesmo assumir algum outro cargo dentro da equipe, mas eu acredito que o Lance Stroll vai continuar na equipe em 2026, porque o pai dele, o dono da equipe, comprou a equipe de Fórmula 1 para ele, para o seu filho, e eu tenho certeza que ele vai pagar para ver se o seu filho, o Lance Stroll, com um carro de ponta, se ele não deve ser de fato, ou pelo menos ter chance de lutar pelo campeonato mundial de pilotos. Já sobre o Fernando Alonso, eu também não vejo o Fernando Alonso saindo da equipe em 2025, antes do seu final de contrato, porque a gente sabe que o Lawrence Stroll, o dono da equipe Aston Martin,
ele sempre foi muito amigo do piloto Fernando Alonso, e ele já disse isso em algumas outras oportunidades, em entrevistas, que já no passado ele já comentava sobre esse sonho de ter uma equipe de Fórmula 1 e que contava com o Fernando Alonso na sua equipe para que eles pudessem juntos talvez realizar aí o sonho de serem campeões de construtores e até mesmo também dar essa chance ao Fernando Alonso de poder disputar novamente um título mundial de pilotos. Então, por mais que o Max Verstappen seja aí o piloto top atual da Fórmula 1, acho também que o Lawrence Stroll é um homem de negócio, mas também um homem de palavra, e ele vai cumprir o combinado com o Fernando Alonso de pelo menos deixar que o piloto espanhol fique na equipe até o final do seu contrato atual em 2026. E é isso, não tem jeito, o principal assunto do momento é essa possível saída de Max Verstappen da Red Bull, apesar do piloto já ter mudado o discurso nessa semana, falando que está super concentrado em permanecer na equipe, mas aí a mídia fala sobre essa possível saída do Max Verstappen da Red Bull, indo para as principais rivais aí, que são possivelmente Mercedes e Aston Martin. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e o que você pensa sobre isso. Será que o Max Verstappen tem vida longa ainda na Red Bull, pelo menos até o final do contrato dele em 2028, ou ele deve ir para uma das principais rivais na Fórmula 1, Mercedes ou Aston Martin? Será que a Aston Martin aí, será que essa linha de raciocínio que eu trouxe aqui para vocês faz sentido, ou vocês pensam algo diferente? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal, vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, fui!